a nossa Páscoa cristã, Jesus que vence a morte, pelo nosso batismo, sepultados com Ele. Se com Ele vivemos, com Ele viveremos. Se com Ele morremos, com Ele ressuscitaremos. A fé pascal é a coluna fundamental do cristianismo. Qual é o querigma? Qual é o primeiro anúncio? O que fundamenta a nossa fé como cristãos, como seguidores de Jesus? Que o Senhor ressuscitou, que o Senhor está vivo. Você pode pegar todos os fundadores das maiores religiões que existem no planeta. Existe sempre um túmulo escrito: aqui estão os restos mortais de fulano de tal. A única religião que é a cristã, que não há o corpo do fundador, somos nós. Quando nós vamos à Terra Santa, visitar o Santo Sepulcro, lá tem uma grande placa: ele não está aqui, ressuscitou. Porque verdadeiramente Jesus é o único Filho de Deus e nosso Senhor. A ressurreição de Cristo é a vitória sobre o pecado, a vitória sobre a morte, e que nós possamos viver de acordo com esta fé. Vamos pegar, meus caros, que é muito importante isso, a primeira leitura da missa. Você que está em casa, abra a sua Bíblia ou anote este texto, grife na sua Bíblia. Na minha Bíblia esse texto, ele está marcado com aquela caneta marca-texto, uma caneta fluorescente verde lá. Quer dizer, é um texto importante, é o primeiro querigma, é o primeiro anúncio, é aquilo que todo cristão, todo católico deveria ter na ponta da língua. Quando alguém perguntasse assim: por que você é cristão? Por que você é católico? Qual é o anúncio de Jesus? Vocês verão que o anúncio da igreja, que o anúncio de Pedro e que o nosso anúncio esta noite é totalmente diferente do anúncio de Cristo que o mundo faz. O que nós mais escutamos da boca de pessoas que não são cristãs verdadeiras, nem à missa vão? Eles repetem sistematicamente: Jesus é amor, eles ficam só nessa. Quando você vai pegar um fundamento, eles não têm fundamento nenhum. Tanto faz Jesus como o outro, tudo hoje é amor. O querigma da igreja não é Jesus é amor, não é esse o anúncio da igreja. O primeiro anúncio da igreja, e que é o anúncio que nos toca, foi esta fala de Pedro, primeiro Papa, quando ele faz o primeiro anúncio daquilo que nós cremos. E cremos porque eles creram. Nós não vimos, mas eles viram. Nós não comemos com ele, mas eles comeram. Nós não o vimos ressuscitado, mas eles tiveram a experiência. É por isso que se diz Igreja Católica Apostólica Romana. A palavra católica significa universal. Então a Igreja Católica, ela é a igreja universal. Ela está para salvar a toda a humanidade, não é? As pessoas hoje confundem que teve uma outra igreja que copiou o mesmo nome, só que aportuguesou o negócio. Vai colocar Igreja Universal. Se fosse em grego, seria Igreja Católica. A palavra católica, catolikel, em português é universal. Então nós somos da Igreja Universal, a original, né? A primeira, que veio lá de São Pedro. Por isso que se fala: eu sou católico. Vamos pegar o fim, romano. Por que a igreja, que ela é para o mundo inteiro, ela está localizada num lugar? Porque Roma para nós não é apenas uma cidade, não é apenas um lugar, é um fato histórico que originou a nossa fé. Foi em Roma que o primeiro Papa foi crucificado de cabeça para baixo, São Pedro. E Pedro foi sepultado num monte chamado Quarto Monte de Roma, que era da filha de um imperador, e o nome da menina era Vaticana. A menina tinha esse nome. E onde Pedro foi sepultado, se fez uma capeloca. E os cristãos começaram ali a venerar o túmulo de São Pedro, que foi a pedra cujo Cristo edificou a igreja. Isso durou 3 séculos. Com a conversão de Constantino, através da sua mãe Santa Helena, ele fez neste monte,
da filha vaticana, uma grande basílica chamada Basílica Constantiniana. E ele pediu ao Papa que a consagrasse, e o Papa disse: é Basílica de São Pedro, porque ali estava o Santo Padre. Com a reforma da igreja lá na frente, na época de Napoleão Bonaparte, entregaram para a igreja aquele centro ali na cidade de Roma, 0,44 km², onde está localizada a Santa Sé, onde mora o Santo Padre, a Cúria Romana, e onde tem hoje a nova Basílica de São Pedro, que a de Constantino caiu. Por isso que nós falamos Igreja Católica Romana, porque em Roma mora o sucessor de São Pedro. Em Roma está enterrado o apóstolo São Pedro. É em cima do túmulo de São Pedro que o Papa celebra a missa. Não sei se vocês já tiveram a curiosidade de pesquisar, porque é um pouco estranho quem não sabe o que é. Quando você vê o Papa na Basílica de São Pedro, tem aquelas colunas que ficam em cima do altar, chamadas de colunatas de Bernini, que era do antigo Panteão, eles levaram para São Pedro. E aí você vê embaixo, onde o Papa celebra a missa, tem um buraco escuro, tem um vão grande. Quando se desce aquelas escadas, ali é o túmulo de São Pedro. Então o Papa celebra a missa exatamente em cima do túmulo de Pedro. E é da nossa igreja também, não poderia ser diferente, a Basílica de São Paulo, fora dos muros, que está em Roma também, onde está o túmulo de Paulo. Então a nossa igreja, ela é fundada nessas duas colunas, São Pedro e São Paulo. Pedro, autoridade; Paulo, a pregação. Então católica é universal, romana, porque em Roma faleceu as duas colunas da igreja. Mas o que eu quero entrar aqui é no tal do apostólica. Por que nós falamos que nós somos da igreja católica apostólica? Porque tem tudo a ver com o dia de hoje. Primeiro, porque a única igreja cristã que foi fundada sobre os apóstolos. Não existe no mundo igreja alguma que foi fundada sobre os apóstolos. As outras igrejas protestantes, com o cisma de Lutero, só veio no século XVI. Durante todos esses séculos, era a igreja cristã católica professada na fé apostólica. Então, por que apostólica? Porque vem dos apóstolos. Mas tem um significado para mim mais profundo. Esse é muito importante. Quando se diz que a nossa fé é apostólica, porque é uma fé herdada. É o depositum fidei, o depósito da fé. Eu não vi Jesus ressuscitado. Ele não apareceu para mim. Ele não apareceu para você. Ele não mostrou para mim as chagas. Cristo, aqui minha chaga, toque aqui, coloque a sua mão do meu lado, seja um padre fiel, não duvide não. Eu não vi isso. Nós não estivemos com o Senhor sentado à mesa, recebendo dele a Eucaristia. Nós não vimos carregando a cruz. Nós não vimos morrer. Nós não vimos nas aparições. E por que nós cremos? Porque nós recebemos a fé. De quem? Dos que viram, dos que estiveram, das testemunhas oculares, que são os apóstolos e os 4 evangelistas que guardaram este depósito. Então, quando nós falamos que nós somos da igreja apostólica, é uma igreja testemunhal. Nós cremos no testemunho daqueles que viram, e o testemunho dos apóstolos é fidedigno, é verdadeiro, e nós professamos a nossa fé. E quem é a guardiã de tudo isso? É a Santa Igreja. Por isso que a igreja ela vai passando, e é interessante, a gente não pode ver senão a gente vê que a gente também está passando, né? Mas estamos passando também. Mas você vê, sobe um Papa, o Papa fica velho, morre, vem outro Papa, o Papa fica velho e morre, vem outro Papa. Pedro XVI, doente, arrumaram já outro Papa. Quando esse falece, vem outro Papa. Chega na diocese um bispo jovem, toda a atividade pastoral, vai reorganizando as paróquias, vai ficando mais velho, chega a sua aposentadoria, o Papa nomeia outro bispo, chega outro bispo, aquele vai ficando idoso, vem outro bispo, ordena o padre novo, cheio de saúde, disposto a trabalhar, cabelo preto, cheio de vida, pega entusiasmado. Vai passando o tempo, a força vai sumindo, o cabelinho vai caindo, não dá conta de fazer muita coisa, e a igreja continua ordenando padres novos, entendeu? E vai passando, e vai passando, e vai passando. Estará passado até quando? Até Jesus voltar.
Quando o Senhor voltar na parousia, a sua igreja perdeu a missão do anúncio, e agora é acolher aquele que foi anunciado. Então esta é a nossa igreja, esta é a nossa fé. E entendam-me bem, a igreja católica não é a igreja de um livro, é a igreja de uma pessoa. Nós acreditamos na Bíblia porque ela nos revela alguém. E quem é o alguém? Jesus Cristo. É por isso que para nós católicos, a revelação de Cristo, ela vai além da Sagrada Escritura, que nós temos a tradição apostólica. Outras igrejas cristãs vão dizer sola Escritura, que vem de Lutero. O que está na Bíblia tal, o que está na Bíblia não é. Quer dizer, eles são a igreja do livro. Nós não somos a igreja do livro, nós somos a igreja de Cristo, é uma pessoa. E se você ainda não entendeu, entenda agora para não ficar frustrado depois. No céu não tem Bíblia. Se você chegar no céu procurando Bíblia, não tem Bíblia lá. Quem é a palavra? É o próprio Cristo. Então a Bíblia ela é sagrada e a Bíblia é a palavra de Deus, por quê? Porque ela nos revela alguém. E quem é este alguém? Jesus vivo e ressuscitado. Então nós não cremos numa doutrina, nós não cremos num conjunto de normas, nós não cremos numa rubrica, nós cremos numa pessoa. E esta pessoa é Jesus Cristo, vivo e ressuscitado. E isso não é de agora não. O primeiro discurso de Pedro, chamado discurso querigmático, onde ele vai anunciar o coração do cristianismo, foi a primeira leitura que nós escutamos. Eu faço questão de ler com vocês, porque aquilo que Pedro pregou há 2000 anos atrás é o que nós precisamos pregar. E somos testemunhas, não oculares, mas testemunhas da fé, testemunhas do poder da palavra e da presença real da Eucaristia. Então vamos para pegar a primeira leitura. Você que está em casa, é Atos capítulo 10, você vai marcar na sua Bíblia, do versículo 37 ao 43, é o primeiro anúncio, é aquilo que todos nós precisamos saber. Claro que não precisa decorar o texto assim, mas seria um primeiro anúncio. É como se alguém chegasse e falasse com você assim: olha, eu não sou cristão, eu não conheço Jesus, eu não sei nada que aconteceu, o que você pode me dizer? Aí faltam palavras. Você fala: meu Deus, o que eu vou te dizer? A pessoa nem sabe quem é Cristo. É isso que Pedro disse. Pedro resume no seu primeiro anúncio toda a história de Cristo e a missão da igreja. Então vamos juntos, olha que bonito. Nós já escutamos a leitura, mas vale a pena, precisamos ler isso esse dia, porque a nossa fé, é a nossa igreja, é a primeira pregação. Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse, vamos juntos: vós sabeis o que aconteceu em toda a Judeia, a começar pela Galileia, depois do batismo pregado por João. Então aqui o que Pedro está dizendo? Não é um fato que aconteceu num lugar qualquer, é um fato concreto. É um Jesus histórico. Isso aconteceu na Judeia, começar lá da Galileia. Jesus, o Galileu. E isto aconteceu e tudo começou a mudar quando? Quando João começou a batizar no Jordão. Porque antes de João ficaram tempos sem nenhuma profecia. Deus é como se ele tivesse calado, e Deus começa a falar de novo na boca de João. E por que Pedro vai citar João e ele não cita Isaías, Jeremias, Ezequiel? Porque João é o último profeta, ele é o precursor. Depois de João veio o Salvador. João disse: olha, eu vos batizo com água, mas virá alguém superior a mim, mais forte do que eu não posso desatar nem a correia das sandálias. Ele falava de quem? Do Cristo. Ele falava de quem? Jesus. Não, gente, do Cristo. Acabei de falar aqui. Ele falava de quem? Do Cristo. E quem era o Cristo? Jesus. As pessoas confundem conceitos aqui. Jesus Cristo não é nome não. Jesus é o Cristo. Cristo é o Messias. Ele é o Filho de Deus. Então quando João anunciava que viria alguém que ele não estava desatando a correia das sandálias, ele falava de quem? Do Cristo,
do Messias, do resgatador, do Salvador. Quando ele viu Jesus, o que ele vai dizer? Eis o Cordeiro de Deus. Ou seja, este é o Cristo. E qual é o nome do Cristo? Jesus. Só abrir um parênteses. Lembre lá, quando Jesus pergunta para os discípulos: quem vós dizeis que eu sou? Pedro responde: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Então eles viram em Jesus o Cristo, a divindade. E o título de Cristo é pós-pascal. Eles tiveram a certeza que Jesus era o Cristo no domingo pascal, quando ele ressuscitou. Então essa introdução que Pedro faz já é pegando tudo isso num versículo só. É algo histórico, é algo que tem contexto, e João sabia que Jesus seria o Cristo. Então Pedro começa a sua pregação. Vamos juntos. Como Jesus de Nazaré foi? Como Jesus de Nazaré foi? Ungido por Deus. Ungido por Deus. Vamos lá. Como se fala ungido em grego? Oi, padre, isso quebrou a pena, né? Porque você sabe, é Christos. Cristo significa ungido, do grego Christos. Então o que Pedro está falando? Jesus de Nazaré foi ungido como Cristo. Ele é o Cristo. Por isso que nós falamos Jesus, Cristo. Mas durante a vida de Jesus, ninguém nunca chamou de Jesus Cristo. Era Yeshua, que é Jesus. Jesus. Quanto é que entra o Cristo? Na proclamação de Pedro pós-pascal e na fé da igreja, vendo que a vida daquele Jesus era verdadeiramente a vida do Filho de Deus. Então Jesus é o Cristo, Jesus Cristo, Christos ungido. Como Jesus de Nazaré, o homem de Nazaré, foi ungido, Filho de Deus, com o Espírito Santo e com poder. Continuem. Ele andou fazendo bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio. Por quê? Porque Deus estava com ele. Excelente. Então o que Pedro está dizendo? Se você olhar a história de Jesus, aquilo que ele fez, o poder que ele tem, os milagres que ele operou, as pregações que ele fez, e acima de tudo, o ser humano sempre tem medo do demônio. O ser humano era escravo de Satanás. O que Pedro está falando? Com Jesus foi o contrário. Ele enfrentou o demônio, ele venceu o demônio e ele expulsava o demônio, porque Deus estava com ele. Aqui é um jogo de palavras um tanto complicado, mas só voltando ao epílogo de João, que é o prólogo do Evangelho de João. No início era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Quando Pedro diz Deus estava com ele, Pedro está insinuando que não apenas estava com ele, mas ele era o próprio Deus humanado, o Emanuel. Continuemos. E nós somos testemunhas de tudo o que Jesus fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Olha aí a igreja apostólica. Nós somos testemunhas de tudo que Jesus fez. E quem acredita no testemunho dos apóstolos está na comunidade chamada apostólica. Nós não vimos nada disso que ele está contando aqui, mas nós cremos. Tanto que toda missa dominical, vocês podem não prestar atenção, e seria bom que prestasse. Quando acaba a homilia do padre, o padre diz assim: professemos a nossa fé. Aí a gente fica em pé, crê em Deus Pai, crê em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. Aí eu pergunto, quem é que viu isso aí? Nenhum de nós viu. E por que nós de pé professamos a fé? Porque nós recebemos a fé dos apóstolos. Nós não vimos, eles viram. Nós não estivemos, eles estiveram.
Nós não experimentamos, eles experimentaram. Então eu creio no testemunho da igreja. E a igreja me testemunha porque um dia eles viram. Eu não falei aqui a sequência para frente? O Papa morre, vem outro. O Papa fica velhinho, vem outro. O bispo, vem outro. O padre, vem outro. Se você fizer ao contrário, pegar o Papa Francisco, você volta. Papa Bento, você volta. João Paulo II, você volta. João Paulo I, você volta. Paulo VI, vai voltando, voltando, voltando. A gente vai terminar em quem? Em Cleto, depois Lino, Clemente, Pedro. Quer dizer, para frente a igreja continua e para trás nós voltamos aonde? Naquele que viu, naquele que recebeu, e ele foi passando isso, né? Continuemos. Eles, olha o querigma, eles o mataram, como? Pregando numa cruz. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia, concedendo-lhe manifestar não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus havia escolhido. Jesus, apóstolos e aquele grupo próximo do Senhor. A nós Que comemos e bebemos com Jesus depois que ressuscitou dos mortos. está entendendo aqui o testemunho? Nós estamos dando testemunho para vocês, como se Pedro falasse assim. Não é porque Jesus apareceu para todo mundo, não. Ele apareceu para as testemunhas escolhidas. E nós comemos com ele, nós bebemos com ele depois da ressurreição. Tomé o tocou, nós o sentimos, ele está vivo. E nós testemunhamos isso. E nós acolhemos o testemunho. E Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar Que Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas dão testemunho. Então ele volta ao Antigo Testamento e diz: eu não preciso citar profeta nenhum. Todos os profetas dão testemunho dele. E qual é o testemunho? Todo aquele que crê em Jesus recebe em seu nome o perdão dos pecados. Então, meus irmãos, qual é o anúncio da igreja? Qual é o querigma da igreja nesse dia pascal? Agora você aprendeu. Não é ficar repetindo: Jesus é amor, Deus é amor. Não, o querigma é: Jesus está vivo. Ele é o nosso Redentor. Ele é o nosso Salvador. Ele é o Cristo. E nós precisamos buscá-lo para termos a salvação. Na segunda leitura, aproveitando que já estão com o folheto, olha o que Paulo vai dizer aos Colossenses, para que eles possam viver o testemunho pascal. Se ressuscitastes com Cristo, completem. Esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, Onde está Cristo, sentado à direita de Deus. Lê alto. Aspirai. as coisas celestes e não as coisas terrestres. Olha aí como que se vive a Páscoa. Ô Padre, nós estamos aqui celebrando a Páscoa de Jesus. Nós acreditamos que o Senhor está vivo. Eu sou cristão católico, eu vou à missa, eu creio na palavra, eu recebo a comunhão, eu já fui batizado, já recebi a crisma, eu sou católico. Então como que eu vivo hoje esta ressurreição de Jesus? Paulo responde: esforçai-vos para alcançar as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Não aspirai às coisas aqui de baixo, mas aspirai às coisas do alto, porque Cristo está no alto. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Olha quem está do seu lado e fala assim: tomara. Fala aí, tomara que mesmo. Tomara. Tomara que seu coração esteja em Deus. Porque as pessoas, meus irmãos, com a verdade nua e crua, elas estão hipnotizadas com as coisas da terra. E elas não têm olhado mais para as coisas do céu. Há um poema muito bonito que responde uma pergunta: por que quando Jesus nasceu só 3 reis foram? Porque na época tinha muitos outros reinos.
porque todos só olhavam para a terra e somente 3 olhavam para o céu. Aspirai as coisas do céu. E o que é aspirar as coisas do céu? Não é ficar andando olhando para a lua, não. É meditar a palavra, participar da Santa Missa, participar da adoração, a devoção do terço, uma vida de santidade, o temor a Deus, o respeito com as coisas sagradas, obras de caridade, guardar o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração, tudo aquilo que me agrega valor e me chega para Cristo, eu estou ali. Tudo aquilo que me rouba de Cristo, eu fujo. Pessoas, situações, ocasiões. Então, corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Por quê? Porque Jesus disse: onde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. E qual é hoje o nosso tesouro? Na cabeça de muitos, qual é o tesouro? Porque existe o tesouro da dona Florinda, que é o Kiko, né? Tesouro, oi mamãe, é o tesouro dela. Cada um tem os seus tesourinhos por aqui. Infelizmente, meus caros, o grande tesouro hoje de muita gente não é ir para o céu, não é adorar a Jesus, é ser feliz, custe o que custar. Tudo hoje se justifica com a frase: mas eu estou tão feliz, me faz tão bem, eu estou feliz, cara, eu não está palpite da minha vida. Trocaram aquilo que era uma aspiração por Cristo. Cristo perdeu o trono. Quem é que sentou? Uma felicidade mundana. Então aquilo que eu posso ser feliz aqui embaixo, seja de que maneira for, vale a pena. Aí estamos abrindo mão da salvação por poucos anos de uma felicidade efêmera, que tudo passa. Como Jesus disse, a vida humana é um mistério. De manhã é como um matinho, de manhã é verde, à tarde seca, murcha e à noite seca. Por mais que nós vivamos, vamos colocar aí 100 anos. Me desculpa, viu, gente? A maioria de nós não vai viver isso tudo, não. Poucos aqui vão passar lá, né? Se você cuidar, você chega perto. Mas vamos pegar 100 anos. Por mais que 100 anos, um século, não seja pouquinho tempo, é um tempo considerável. Mas quando você pega 100 anos e você olha para a eternidade, é como você estar numa praia. O dia que você for na praia, faça isso. Aquela praia que tem uma areia mais fragmentada, aqueles grãozinhos maior. Aquela areia fininha não, uma areia mais espessa. Pegue um pouquinho de areia no dedo, tira e coloca lá um grãozinho só. Um grãozinho. Aí você vai olhar para aquele grãozinho e vai dizer assim: esse grãozinho é a minha vida. São 100 anos. Essa praia toda aqui é a eternidade. Eu vou perder tudo isso sendo infiel só nisso? É uma loucura. A nossa vida, ela é rápida demais. A gente nasce hoje, quando você acorda, você já é jovem, você toma uma piscada, está casando. A hora que você assusta, a sua esposa já está grávida. Quando você começa a trabalhar, um menino já está andando. Aí você já começa a levar o menino para a escola. Quando vê, ele já está namorando. Você fala: meu Deus, como que a vida passa rápido? A vida passa demoradamente olhando para frente. Nossa, daqui a um ano nós vamos fazer tal coisa. Um ano para frente. Vocês lembram quando começou a pandemia? Olha quanto tempo já tem isso. Fala um ano atrás. Ao ano passado nós estávamos celebrando a Páscoa, parece que foi ontem. O tempo para frente é muito longo, é uma ilusão, sendo que para trás ele é muito curto. Você lembra de coisas de anos como se fosse há bem menos tempo que realmente foram. O que eu estou dizendo tudo isso para vocês? Que aquilo que Raniero Cantalamessa disse na sexta-feira da Paixão, na Basílica de São Pedro, eu quero repetir com palavras minhas. Ele disse mais ou menos assim: a nossa vida está passando, e com ela passam os descrentes. Tudo passa. O orgulho da juventude de hoje será a frustração da velhice de amanhã. Se tudo passa, é verdade que nem todos passam, porque Jesus não passa. Para que tu não passes,
esteja com aquele que é eterno, pois Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Como sempre, Raniero, magistral nas colocações. Ou seja, quando é que a nossa vida tem sentido? Quando é que a nossa vida não é só trabalhar, comer, dormir, ficar doente, passear, tirar férias, namorar, comprar, vender, só essas coisas assim. Quando você está aspirando as coisas do alto. Porque uma vida só assim é uma vida enjoativa. Quantas pessoas tinham sonhos de ser um grande profissional? Eu quero ser um grande juiz, quero ser um grande doutor, eu quero ser uma pessoa influente. E ela estuda, e chega. Quando ela chega lá, no topo, ela não tem alegria, não tem sentido. Por quê? Porque essas coisas não saciam. Um abismo, ele só é preenchido por outro abismo. Quem fala isso é São Gregório. Quem tem dentro de si um abismo, só é preenchido por outro abismo. Qual que é o abismo que nós temos dentro de nós? O abismo de sentido. E qual é o abismo que pode preencher esse abismo? O amor de Deus. Então, não importa se é padre, se é médico, se é juiz, se é policial, se é dona de casa, o importante é que o nosso abismo seja preenchido pelo amor de Deus, aspirando às coisas no alto, fazendo o melhor que podemos fazer na nossa profissão, fazendo o melhor que podemos fazer no nosso estado de vida, sendo uma testemunha fiel de Jesus Cristo, às vezes com a palavra, mas sempre com o coração. Quando for necessário, use as palavras, mas o testemunho sempre com o coração, onde quer que você esteja. Isso é aspirar às coisas do alto, isso é buscar as coisas onde Cristo está. E por último, meus caros, qual é o maior sinal da ressurreição de Cristo, e que foi espanto, e que não deveria ter sido espanto? O túmulo vazio. Nós ouvimos na leitura da vigília pascal de ontem, 3 mulheres, Maria Madalena, Maria de Cleofas, Maria mãe de Tiago, elas vão até o sepulcro, não encontram o Senhor. No evangelho que nós lemos agora, nós temos Maria Madalena. Ela vai até o sepulcro, vê que o Senhor não está lá e ela não entende o que aconteceu. Ela volta não dizendo, ele ressuscitou. Ela volta dizendo, tiraram o Senhor e não sabemos onde o colocaram. É a surpresa que não deveria ser surpresa. Há uma homilia muito bonita de João Paulo II, se não me engano em 90, 91, onde a pregação dele do domingo pascal, ele começa assim: a surpresa que não deveria ter sido surpresa. Surpresa é o que a gente não espera, não é? Por isso que é surpresa. Uma festa surpresa, ninguém nem imaginava. Você chega lá, isso é uma surpresa. E o Papa vai dizer, João Paulo, a ressurreição de Cristo é surpresa para ninguém. Ele já tinha contado, ele já tinha preparado. Eu vou ser morto, mas eu vou ressuscitar. Olha a facilidade de crer na morte e a dificuldade de crer na ressurreição. Até hoje, não foi só lá não, até hoje. Veja quantas pessoas vão à igreja na sexta-feira da paixão. Gente que nem na igreja passa, mas na sexta-feira da paixão, tá lá. Não, sexta-feira é um dia santo, padre. Eu não falto de missa. Sexta-feira da paixão. Falou que interessante, o único dia do ano que não tem missa é o dia que você vai, né, meu filho? O único dia no ano que não pode ter missa é o que você está achando que tem na missa. Sexta-feira da paixão. Por que a sexta-feira da paixão nos toca? Simplesmente por isso. Isso aqui é mais fácil de entender do que aquilo ali. Por isso que o símbolo fala muito. O ser humano está apegado na morte, mas ele tem uma dificuldade de passar para a ressurreição. É por isso que muitos celebram a morte de Jesus, mas somente aqueles praticantes que querem algo mais é que celebram a ressurreição. Vede, não aqui em Divinópolis, em qualquer lugar onde tem Semanas Santas mais tradicionais, o cortejo fúnebre da sexta e a procissão do domingo da ressurreição. Claro, ambas há pessoas, mas não tem nem como comparar o número que vai sepultar do número que vai para a ressurreição. É mais fácil a dor que a glória, a perda
que é a vitória, a morte que é a vida. É por isso que Jesus ressuscita e ele não volta para o Pai. Ele fica 40 dias aparecendo. É a chamada quaresma pascal. Existe a quaresma pré-pascal e existe a quaresma depois da Páscoa. Vocês vão ver nos evangelhos. Ele aparece para Madalena, ele aparece para Pedro, ele aparece para os 12, ele aparece para Tomé, ele aparece para os discípulos de Emaús, ele aparece na praia, na pesca milagrosa, ele come um peixinho, ele dá o perdão, ele chama. Por que essa insistência? Porque eles estavam com dificuldade de entenderem a ressurreição. Quantas e quantas vezes, nós veremos isso domingos à frente, que Jesus aparece, os discípulos não falam com ele, mas eles cutucam uns aos outros e falam assim, que ó, imagina a cena. Não corre não, que fica feio. Mas que é um bruto, um fantasma viu? Está na Bíblia. Várias aparições de Jesus, a Bíblia diz, eles ficaram assustados, pois acharam que era um fantasma. Está na Bíblia. Eles acharam que Jesus era um fantasma, uma assombração. Por quê? Tudo estava fechado. Do nada ele apareceu no meio deles. Não corre não que fica feio, mas é um fantasma. Tanto que numa dessas Jesus diz, vocês têm alguma coisa para comer? Pai, Senhor, a gente acabou de lanchar, ficou um peixinho aqui, me dá o peixinho aqui. Por que ele comeu o peixinho? Pai, está com fome. Que com fome, gente? Ele come o peixe para os discípulos verem, não é um fantasma. Fantasma não tem corpo, não. Fantasma não come, não. Por que ele falou para Tomé, toca aqui, ó? Para Tomé falou, gente, é carne mesmo, é o homem mesmo, não é fantasma não. Eu toquei, meu Senhor e meu Deus. Aí Jesus aproveita, né? Creste porque me viste, creste porque me tocaste. Felizes os que crerão em mim sem ter visto. Meus irmãos, nós estamos vivendo isso. É belo a ressurreição? Belíssimo. É maravilhoso a festa pascal? Extraordinária. É bom crer em Jesus? Indescritível. A morte. Então a gente roda o quarteirão. E tem gente que ainda fica andando assim, eu não sei para que a procissão. Meu filho, quando eu era criança em Itaúna, minha mãe comprava uma vela desse tamanho, a vela acabava, a procissão não tinha chegado. Vocês lembram disso? Itaúna saía da matriz de Santana, contornava a praça, descia a padaria do Zé Caetano, pegava lá embaixo a prainha, subia para o bairro das Graças, passava perto do cemitério antigo, contornava o tiro de guerra, saía no hospital, pegava a linha, saía perto da rodoviária para subir para a matriz. 3 horas de procissão. E a banda atrás. Não era assim? Ô saudade. Bom, e eu de coroinha com a velhinha assim, até de pequenininho eu era coroinha. Adorava. Quanto mais andava, mais eu gostava. E a banda atrás. Não era? Aí a gente olhava assim, ó. Porque lá em Itaúna, as imagens são grandes, sabe? Aí Jesus grande carregando a cruz assim, ó. Aí o pessoal ia andando, ele de veludo vermelho. E aquilo para as crianças, a gente ficava todo mundo encantado. Tinha uns centuriões, né? Eles arrumavam os centuriões assim, uns rapazes mais marombados, e eles tinham uma lança, e na porta da lança tinha uns ferros. Aí eles passavam assim, e passava a lança no chão, fazia assim. Aí os meninos tudo ficavam assim, ó. Aí eles ficavam, mãe, cara que vem um centurião. Fica quieto, menino, vamos rezar. Cadê o centurião, mãe? Eu quero soldado, mãe. Os meninos ficavam tudo doidos, porque a gente não via, né? Capa vermelha. Gente, o que é tudo isso que eu estou contando para você? A fé passando de geração em geração. É por isso que nós temos Semana Santa, para não nos esquecermos do que aconteceu com Jesus. Um lugar que não tem igreja, um lugar que não celebra a fé, Jesus se transforma num personagem histórico, como Napoleão Bonaparte, como Cleópatra. Quer dizer, foi alguém que viveu, mas não toca a minha vida. Jesus não é um personagem, ele é uma pessoa. Eu não posso conversar com Napoleão Bonaparte, eu não posso conversar com Cleópatra, mas eu posso conversar com Jesus, porque Ele está vivo, Ele é Deus. Então tudo isso que nós celebramos é a fé passando de geração em geração, não é? Então, meus irmãos, que nós possamos, como Madalena, ir ao sepulcro, ver o Senhor ressuscitado
e saímos proclamando. Nós precisamos de mais Marias Madalenas que falem de Jesus, que anunciem Jesus. E antes de ler apenas um parágrafo aqui do catecismo, que fala sobre o túmulo vazio, que é muito importante nós entendemos este símbolo pascal, uma coisa eu quero pedir a vocês, e eu disse isso na vigília pascal. Como nem todos aqui estavam, eu refaço o pedido. Meus irmãos, preste muita atenção no que eu vou dizer. A evangelização da igreja, ela é limitada. Por quê? A minha voz de padre, de pregador, eu estou aqui fazendo uma pregação, uma exortação apostólica. Falei sobre a igreja, sobre Jesus, um pouco de fato bíblico. Quem é que ouviu essa pregação? Os que vieram à igreja, aqueles que estão nos acompanhando ao vivo, Brasil afora, aqueles que assistem TVs católicas, e aqueles que vão entrar depois no meu YouTube. Deixa eu pôr aqui as pregações do padre para eu escutar. Eu vou trabalhando e vou escutando o padre Christian. É assim que o pessoal faz. Eu vou trabalhando e vou escutando o padre Manzotti. Eu vou trabalhando e vou escutando o Frei Gilson. Eu vou trabalhando e vou escutando o Instituto Régio. Estas pessoas, elas têm acesso à mensagem cristã. Agora me respondam. Aquelas pessoas que trabalham com você, que estão na sua turma de faculdade, ou que moram no seu prédio, elas não vão à igreja, elas não assistem canais católicos. Dificilmente você verá alguém dessas pessoas entrando no YouTube, vai escutar uma pregação de 40 minutos do Padre Christian. Então ela não vai à igreja, ela não assiste TV, e ela não tem acesso a esta evangelização. Através de quem o querigma vai chegar no coração e no ouvido dessas pessoas? É através de mim? É através de quem? De você. Você chega aonde eu não chego. A sua voz chega aonde a igreja não chega. A igreja fala a todo mundo, mas a pessoa precisa escutá-la. Quando você for lá, você verá isso em Roma. Os romanos falam muito sobre isso, que toda quarta-feira é audiência papal. Então Roma é a cidade do mundo, tem gente do mundo inteiro. Você vê lá pessoas até assim, um pouco estranhas para a nossa cultura. Aí você vê lá brasileiro, sueco, americano, chileno, francês, espanhol, pessoal da Ásia. Tem gente do mundo todo com as bandeiras lá para saudar o Papa. Enquanto o Papa está ali saudando o pessoal, faz a pregação, etc., há pessoas que não são cristãs, que estão trabalhando normalmente nos restaurantes, servindo pizza, estão ali na praça vendendo uma coisa ou outra. Estas pessoas estão coladas no Vaticano, mas elas não sabem nada que o Papa fala, nada que a igreja pensa, porque elas não estão abertas à mensagem. Veja, pessoas estão coladas lá, mas não participam ali. Se lá acontece isso, imagina no nosso meio. Quantas pessoas você conhece lá do seu trabalho, lá da sua família, lá do seu condomínio, que não tem fé, que não reza, que não celebra Páscoa? Se a minha palavra não vai alcançar esta pessoa, ela não vem aqui, ela não vai assistir um vídeo de pregação, ela não vai ligar uma TV católica. Quem será que anunciará Jesus, senão você? Então peça ao Senhor que neste tempo da Páscoa, você seja um anunciador da ressurreição. E para que você não fique chato, não estou criticando o A ou B, mas tem gente que em vez de evangelizar atrapalha, a pessoa fica chata. Eu lembro que eu era seminarista em Belo Horizonte, estudando já teologia. Eu fui num lugar, não me lembro fazer o que, eu peguei um ônibus. Aí eu sentei no ônibus, sentou do meu lado uma mulher. Aí, assim, olhando, eu vi que ela era evangélica, né? Parece que é testemunho de Jeová, não sei. Vai de saia, o coquinho, tudo normal, o estilo dela lá. Aí ela nem me falou bom dia, nem boa tarde, nada. Ela me cutucou e falou comigo assim: ô moço, eu falei com ela assim: oi, acho que ela ia perguntar quantas horas era. Falei: oi, o senhor já aceitou Jesus? Eu entendo, mas num contexto de conversão, isso não vai funcionar.
Você crê em Jesus ou não crê, não é um interruptor on e off, não. Ah, não creio não, peraí, eu acabei de acreditar, eu creio. Não é assim que funciona, não. É uma experiência de fé, é uma intimidade com Cristo, não é? Então você também tem que ter essa perspicácia para não ficar um chatólico. Nós somos católicos, mas tem muito chatólico. Fora de contexto, no jogo lá, Cruzeiro e Atlético, né? Teve agora, pessoal naquela ânsia, é gol, aí alguém chega lá, com licença, você acredita em Jesus? Ah, cara, vai pro inferno, meu time tá perdendo, vou pegar Jesus pra mim aqui, Jesus podia me ajudar esse time, pro inferno, não sei o que, entendeu? Fora de contexto, gente. Isso não pega. Isso mais incomoda que evangeliza. Então o que você tem que rezar? O que eu rezo? Senhor, mostra-me oportunidades de evangelização. E olha que eu falo como padre. Minha mãe até fala comigo de vez em quando: você é um padre estranho. Você é o primeiro que tinha que ficar pregando. Eu falei, não, mas eu prego, mas eu fico pedindo a Deus o momento, porque tem hora que a pregação ela estraga. Meu Deus, me dê a oportunidade certa. Só um fato: tem uma pessoa que me auxilia, tem nada a ver com a igreja, ela me ajuda em questão do prédio. Aí a pessoa estava isso, eu falei, mas essa pessoa nunca foi à igreja, essa pessoa não fala nada de fé, mas é uma pessoa boa, eu não vou chegar nela, você não reza não, meu chapa. E eu comecei a rezar, meu Deus, abra uma oportunidade para eu falar de Jesus para ela. Me mostra uma oportunidade para eu poder chegar lá como padre, não como inquilino de um prédio, mas como um sacerdote. E aconteceu. Sempre que está lá de manhã, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, padre, bom dia, opa, bom dia. Um dia eu desci e falei assim, bom dia. Eu falei assim, hoje está difícil, o senhor podia rezar para mim. A oportunidade. Eu falei, vem cá, o que está acontecendo? Isso. Olha, isso. Não, pá, tão bom de escutar, tão bom falar de Jesus. Falou, então faça isso, reza, eu vou te dar uma bênção, daqui um santinho, eu vou te orientar, marca um atendimento, etc. Quer dizer, eu nunca forcei Jesus a ela, mas eu sempre fui simpático, cumprimentando, né? No final do ano, tem uma cestinha, né? Porque eu sei que ela passa mais necessidade. Tem uma cestinha para ela básica, com umas coisas mais gostosas, porque ela não tem. Se a pessoa vai se abrindo. Quando você chega com o querigma, com o anúncio de Jesus, a pessoa está aberta para você. Então peça, meu Deus, criar uma oportunidade de evangelização na minha faculdade. Criar uma oportunidade para eu evangelizar o meu pai que não reza, minha namorada que não crê, meu colega, meu amigo, gosto do cara, mas não vai à igreja nem a poder de reza. Me dá uma oportunidade para eu falar de Jesus para essas pessoas aqui, a oportunidade surge. Você vê assim na sua frente, aí você entra. E por que a pessoa aceita? Que ela está com o coração aberto. Aí você dá aquela flechada certa. Jesus Cristo, palavra, oração, redenção. Que nós possamos viver isso no tempo pascal. Estar aqui é muito bom, celebrar a Páscoa do Senhor é extraordinário, mas nós precisamos vivê-la fora do santuário. O mundo carece de pessoas que apontem para o alto, buscai as coisas do alto, porque hoje em dia o discurso é: quer ser feliz? Troca o celular. Quer ser feliz? Faz uma lipo. Quer ser feliz? Compra um pet. Quer ser feliz? E as pessoas vão dando receita de felicidade uma atrás da outra. E a igreja vai dizer: quer ser feliz? Ressuscite com Ele. Tenha-o como mestre, como Senhor. Ele é caminho, Ele é verdade, Ele é vida. Que o túmulo vazio nos ajude a reconhecer o Cristo vivo, que caminha ao nosso lado e que quer fazer por nós, em nós, uma obra nova.